Oi, gente, tudo bem? Voltamos agora, o nosso segundo vídeo sobre princípios de relações humanas. Vamos explorar, conhecer tudo de relações interpessoais. E eu gosto muito de usar simbologia para entender princípios. Então, em cada um dos nossos vídeos, do anterior a gente já usou, nesse a gente vai usar e nos próximos dois eu vou explorar muito imagens para fazer relação, para fazer a gente pensar nos princípios mais facilmente. Nesse vídeo, a gente vai pensar em 3 princípios de relações humanas. O primeiro símbolo é um fusca verde. Então pense agora em um fusca verde bem diferente, com aquela roda de colecionador. Segundo objeto, segundo símbolo que a gente vai pensar hoje é num mordomo. Todo arrumado, todo aparamentado, luvinha branca. E o outro símbolo que a gente vai trabalhar é bem engraçado. Uma boca sorridente com um hálito refrescante. Como eu tenho um estilo, falar de histórias pessoais para que eu chegue às minhas conclusões, eu vou te pedir licença para que eu possa compartilhar histórias minhas para ver se fica mais fácil entender os princípios de relações humanas. Como a gente falou, o primeiro objeto é um fusca verde. Vou te contar a história. Eu estava chegando no salão de beleza que tem aqui na nossa cidade para fazer meu cabelo, eu ia fazer uma escova. E assim que eu estaciono o carro, eu percebo que o carro do meu lado era um fusca verde. Só que não era um verde padrão de fábrica. Parecia que aquela pessoa, o dono do Fusca, tinha escolhido aquela cor. Era bem diferente, um verde bem claro. Eu saí do carro curiosa, dei uma olhada em volta e percebi que as rodas do carro eram aquelas brancas e que dentro era aquele estofado de couro com uma costura diferente. Parecia de fato alguém que gostava muito daquele carro, um colecionador de fato. Naquele momento me chamou a atenção, mas naquela hora não mudou minha vida, né? Entrei, sentei lá esperando para fazer meu cabelo, até que o Henrique, que é a pessoa que sempre me atende lá, me chamou. Vá, chegou tua hora, vamos fazer o cabelo. Sentei, comecei a arrumar, puxar papo, e eu comentei, poxa, vi lá fora um Fusca verde, que diferente, né? E ele disse, então, você sabe quem fez esse Fusca? E eu falei, a Volkswagen, né? Não faço nem ideia, assim, bem piada fraca. Eu falei, sei lá quem fez o carro, como assim? Ele disse, não, quem fez o carro foi o Renato. Deixa eu explicar para ti quem que é o Renato. O Renato é o proprietário deste e de outros salões de beleza. Ele é um palestrante internacional, ele é gente fina, ele é um cara que é atleta, é casado, é pai de família, ele é assim, super bombril, sabe? 1001 utilidades, mas ele faz tudo isso com competência. Então quando ele falou que foi o Renato que fez o carro, eu achei estranho, eu falei, como assim foi o Renato? Né? Ele falou, não, o Renato comprou esse Fusca por R$ 1.500, o Fusca sem assoalho, todo enferrujado. E nos últimos 3 meses, com vídeos do YouTube, ele reformou esse carro. Ele pegou a técnica, ele pegou o jeito pela internet. Ele acordou mais cedo, antes de vir para o salão, com aquelas ferramentas que ele aprendeu na internet, ele mesmo reformou aquele Fusca e transformou esse carro em um carro de colecionador. Aquilo me fez refletir sobre várias coisas, né? A primeira coisa que me passou a cabeça é a velha história de Deus ajuda quem cedo madruga. Diz que o Renato passou a acordar às 5 da manhã e das 5 às 8, como hobby, ele fazia a reforma desse carro. Mas depois eu fui mais além, né? Eu comecei a refletir sobre o fato de que pessoas que se tornam lideranças, pessoas que se relacionam bem, são pessoas capazes de encontrar soluções. Relações interpessoais dizem base, têm relação, dizem respeito à nossa capacidade de ser aquele que reforma Fuscas, aquele que encontra um jeito de fazer, aquele que é leve na função de executar as suas tarefas, aquele que com tranquilidade administra o seu tempo e transforma o mundo a partir das suas ações. O Renato tem a capacidade de focar em ações para encontrar soluções. Reflete contigo, né? Se hoje você tem sido um reformador de Fuscas, se está leve, se está tranquilo executar as funções da vida, se nós temos encontrado facilidade, cursos como esse nosso que a gente está fazendo para crescer. A propósito, quero te dar os parabéns por escolher a nossa plataforma para fazer esse curso, né? Diz referência à tua capacidade de encontrar soluções para executar bem a tua vida. Então, o primeiro princípio é foca sempre nas soluções, não em encontrar desculpas. Pessoas que se relacionam bem têm essa capacidade. Então, o primeiro objeto foi o Fusca verde. O segundo símbolo que a gente usou para a nossa conversa foi o mordomo. Te pergunto, o que um mordomo te faz lembrar? Quando você pensa num mordomo, o que te vem à mente, né?
Para mim, a referência do mordomo é o serviço. É a capacidade de ofertar de maneira nobre, silenciosa e tranquila um serviço que facilita a nossa vida. Eu também penso, quando a gente fala em serviço, que uma pessoa que se relaciona bem é aquela capaz de servir aos outros. Mas eu quero contar, como eu te falei, um caso sobre isso. Eu tive um namorado, um homem muito elegante, e esse namorado tinha por hábito, toda vez que a gente saía, abrir a porta do carro para eu entrar. Eu sempre gostei daquilo, então a propósito, se você é homem e está nos assistindo, abra a porta do carro da sua mulher, da sua namorada, até da sua família, porque isso é legal, pega bem fazer. E ele tinha esse costume que eu gostava muito. Então, quando a gente saía, ele abria a porta do carro todas as vezes. Um dia eu estava andando no meu prédio e me parou o Fábio dos Serviços Gerais. Dona Vanessa, eu preciso conversar com a senhora, é rápido, posso conversar? Eu falei, claro, Fábio, o que aconteceu, né? Ele disse, não, mas é que é sobre o seu namorado. Eu falei, então o que aconteceu? Eu disse, porque se é sobre ele eu quero saber logo, daqui tu não sai, né? E aí ele falou, não, é que toda vez que ele vem pegar a senhora em casa, o pessoal dos Serviços Gerais observa que ele sempre abre a porta. E a gente queria mandar um elogio para ele. A gente queria dizer que ele é um homem muito cavaleiro, ele disse. E eu achei super engraçado, tanto a expressão quanto a intenção. Eu fui sair com esse namorado e disse, você não acredita, o pessoal dos Serviços Gerais te observou, viu que você abre a porta do carro e pediram para que eu te dissesse que você é um homem muito cavalheiro. E ele me perguntou assim, ele muito surpreso com aquilo, disse, mas tinha alguém olhando? É aí que eu quero chegar. Tem sempre alguém olhando. Quando a gente fala em relações humanas, a gente fala nessa observação do mundo sobre as nossas ações. Pode ser que eu não seja uma grande liderança para 10, 15, 30 pessoas, mas alguém se inspira na gente. Que seja o nosso filho, nosso sobrinho, um amigo, alguém com quem de fato a gente convive. A gente serve de exemplo a alguém observando a nossa ação e tendo inspiração por afeto mesmo das nossas ações, a partir das nossas ações. Se for para servir, que a gente sirva de exemplo. Uma pessoa capaz de se relacionar bem é aquela que tem consciência sobre o seu papel no mundo, né? Então, o mordomo faz referência a esse serviço que a gente tem que executar de servir de exemplo para o mundo. Nunca antes na história desse país foi tão necessário que a gente tenha essa lembrança. Para reforçar esse conceito, eu preciso contar mais duas histórias, né? Nós temos uma empresa muito linda, que eu, mais uma vez, quero te convidar para conhecer, né? Você pode acessar o nosso site, que é vanessatobias.com.br, e tem um montão de coisas lá, e você vai ver, inclusive, as fotos da nossa matriz. Na nossa matriz tem uma adega linda. Quando eu fiz o projeto, eu acreditava que ter uma adega era bonito. Entre nós aqui, eu não bebo vinho. Então, eu queria ter a adega muito mais por vaidade do que por qualquer outra coisa. E eu fiz a tal da adega, ganhei alguns vinhos de presente, coloquei lá na parede. E em um dos cursos que a gente ofertou, porque a gente trabalha com cursos direto, então tem sempre 30, 40 pessoas na nossa casa, né? Num dos cursos, uma pessoa disse assim pra mim, ô Vá, eu tô gostando muito do curso, mas eu preciso te contar um problema que eu tenho, que eu ainda não tive tempo de te contar. Eu sou alcoolista e na tua adega tem um monte de vinhos. E eu vim pra cá pra resolver esse problema. E quando eu vi que tem uma adega na cozinha, eu fiquei muito balançado e eu queria que você soubesse. Aquilo mexeu com cada pedacinho de mim, porque eu nunca tinha pensado na importância que tem a minha ação concreta na direção de melhorar o mundo ou de conscientizar o mundo, né? Imediatamente a gente tirou os vinhos e hoje nós temos uma adega de águas. São garrafas coloridas. Cada uma das garrafas tem uma palavra de incentivo. Amor, harmonia, equilíbrio, paz, felicidade. Deu tão certo essa adega de águas que a gente chegou a ser capa do jornal aqui do nosso estado, que chama Diário Catarinense, falando dessa adega que se propõe a ser de cura, né? E eu te conto essa história porque é muito importante que a gente reflita sobre as nossas escolhas. Como eu te falei, a gente é referência para alguém. E onde é que a gente está assinando o nosso nome? Relações interpessoais, elas não são ações que a gente faz só quando a gente está com a pessoa, mas são as nossas escolhas mesmo, né? O que você tem escolhido colocar na sua vida de formas a inspirar e servir ao mundo? Para finalizar o mordomo, é mais uma historinha. Só que essa é
para um outro nível de consciência associado a serviço. Eu tenho uma filha de 4 anos. Quando ela tinha 2, ela foi na casa da minha mãe e a gente estava num churrascão lá, todo mundo interagindo com a criançada. E minha mãe, no fim do churrasco, fez uma panelada de brigadeiro, desceu com um pirex, assim, com o brigadeiro colocado quente ainda, com colheres colocadas em volta pra gente comer aquele brigadeiro de colher mesmo, uma delícia. A Nina, naquela altura, não tinha comido brigadeiro ainda. Minha mãe, muito vó, resolveu tirar um belo de um pedaço lá, um pouco do brigadeiro e entregar pra Nina. Ela baixou na direção da Nina e falou, quer? Imagina se a Nina não ia querer, era alguma coisa nova que cheirava bem, que tinha uma cara gostosa, um aspecto cremoso. E na hora em que eu vi a minha mãe dar pra Nina o brigadeiro, eu olhei pra ela e falei, ô mãe, né, deixa que a Nina descubra o que é brigadeiro quando ela tiver 15 anos, não agora. Com um detalhe, eu já estava na minha 2ª colher de brigadeiro. Você já notou que eventualmente cobram da gente que a gente faça coisas que a gente não dá conta? É muito mais fácil eu tirar da Nina o direito dela comer enquanto eu como, né? Servir de exemplo significa dar o exemplo. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Em casa de ferreiro, o espeto é de ferro. Não dá para dizer que o espeto é de pau. Então, quando a gente serve, a gente precisa entender que a cobrança nas relações humanas diz respeito também à nossa capacidade de executar o resultado. Eu só posso tirar o brigadeiro da Nina se eu for exemplar nesse sentido. Faz sentido para ti? Para mim faz muito. Falamos de Fusca Verde, falamos de mordomo e vamos finalizar esse capítulo falando de uma história espetacular de relações humanas, tá? Que é a boca sorridente com hálito refrescante. Eu tinha 10 anos e meu pai me chamou para uma conversa. E ele me disse assim, Vanessa, eu tenho 3 pedidos para te fazer sobre a vida. E se você fizer essas 3 coisas, eu vou ser um pai feliz. Eu, muito interessada, mesmo muito novinha, tive interesse em saber o que ele tinha para me dizer. E ele falou, primeira coisa, estuda. E em qualquer oportunidade, nunca deixa de fazer curso, sempre leia, sempre vá atrás do conhecimento. Isso aí você vai levar para a tua vida toda. Estuda. Segunda coisa, escova os teus dentes. O pai não teve essa mesma educação, hoje o pai tem mais consciência. Cuida dos teus dentes, escova os dentes todos os dias, faz bonitinho. E a terceira coisa, nunca abra sua boca para falar mal de ninguém. Seja digna de crédito. Seja aquela pessoa em quem os demais confiam os seus segredos. Para mim, aquilo foi muito impactante, porque meu pai é muito exemplar nesse sentido. Você nunca vai ver meu pai falar de ninguém. Ele passou a vida dele construindo essa capacidade de ser confiável, né? E aquilo me estimulou a pensar como é que eu deveria viver a minha vida, né? Com base em princípios tão construtores de relações interpessoais, de relações humanas mesmo. Pois bem, fui para a vida seguindo os princípios do meu pai. E numa oportunidade eu comecei a fazer um curso. E assim que eu cheguei para fazer esse curso, uma pessoa veio me contar como é que aquela instituição que estava ofertando aquele curso funcionava. Eu diria que era aquela velha rádio corredor, em que todo mundo te faz conhecer notícias sobre pessoas que você nem conhece ainda. Então, a instituição funciona assim, o professor é assado, a menina é assim, o menino... Enfim, me deu o diagnóstico da instituição. Quando ela me falou da instituição, ela disse o seguinte, olha, eu quero te dizer que tem problemas A, B e C, mas que o problema maior da instituição diz respeito à diretora. E eu falei, mas gente, o que essa diretora fez, né? E ela falou uma outra coisa, disse, olha, não me conta não, eu não sei quem é, nunca vi essa pessoa, lembrei do meu pai. Deixa que eu conheça essa pessoa, deixa que eu cruze com ela e tire as minhas próprias conclusões. Você já foi julgado alguma vez na vida? E sem defesa? Eu já. E dói muito, né? Às vezes é muito melhor que nos digam e nos tragam um feedback, porque a gente vai poder mudar alguma coisa com isso, né? Mas essa diretora não tinha essa oportunidade, porque falavam pelas costas dela, né? Pois bem, ela então não me falou mais nada da tal da diretora, até que passados uns 2 meses de curso, a gente resolveu fazer uma gincana. E essa gincana tinha tinha que procurar patrocínio, tinha que ter dinheiro para ser executada. Tinha um problema. E a pessoa que tinha o dinheiro para patrocinar a gincana era a diretora. E ninguém queria falar com ela. Mas é lógico, porque todo mundo estava com o rabo preso, já tinham falado um monte de coisas dela. E resolveram que, então, ninguém queria ir.
E eu me candidatei. Eu falei, eu quero ir falar com a diretora. Nunca vi quem ela é, não cruzei o caminho com ela. Eu vou. Marquei um horário com ela. E assim que eu cheguei na sala, eu levei um susto bom. Uma mulher de, sei lá, 1,90 m, de olhos azuis, azul turquesa, um cabelo cacheado, linda, absolutamente deslumbrante. E eu, quando encontrei ela, falei, meu Deus, como tu é grande, né? Aí ela deu uma risada, a gente entrou pra conversar, ela me ofereceu um chá, e eu comecei a perguntar pra ela, lembra do empilhamento que a gente fez no primeiro bloco? Eu comecei a empilhar com ela, conversar, e eu me apaixonei. A mulher era demais, competente, focada, objetiva, interessante, assim. E eu gostei tanto dela que eu pedi para que ela fosse a minha mentora durante o curso, né? Eu falei, professora, eu posso voltar aqui para você me aconselhar? Eu posso aprender contigo quando eu tiver alguma angústia? E ela falou, claro e tal. No começo eu ia uma vez por mês, depois uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por semana, depois até o fim do curso eu ia quase todo dia tomar chá com ela. Ela era demais, mas demais. Posso abrir parênteses? Tem uma boate aqui em Florianópolis, tinha uma boate, fechou, que chamava Latitude 27. O Latitude era o lugar da azaração, então era universalmente conhecido como o lugar onde se ia para isso, para azarar. Eu fui pro Latitude numa noite, sozinha, porque minha melhor amiga já estava lá, chama Vanessa também, a Vanessinha. E quando eu cheguei no Latitude, eu peguei o celular. Na época, o celular era aquele abre e fecha, sabe? Que tu fala, depois fecha e acabou, não tinha interação. O máximo era uma mensagem de texto. Eu peguei o telefone e liguei pra Vanessinha pra encontrar ela no Latitude. E a Vanessinha não atendeu o telefone. Eu liguei uma, liguei duas, liguei três, liguei 10 vezes, nervosa, porque eu tava no Latiguerra, chamava Latiguerra entre os íntimos. E a Vanessinha não atendeu. Aí eu falei, pois bem, eu tenho que ter uma estratégia pra encontrar a Vanessinha. Fui até o bar, me encostei no bar e falei, vou ficar do lado do caixa porque ela vai vir comprar alguma coisa. Logicamente ela vai fazer isso. Deu meia hora, a Vanessinha não apareceu pra comprar nada no caixa. Aí eu falei, bom, eu vou começar a aproveitar o Latitude, vou começar a ficar mais simpática, vou descruzar meu braço, vou dar uma arrumada no meu cabelo e vou começar a curtir o que tá aqui. Daqui a pouco eu notei que tava tocando Jota Quest. E a música dizia assim, o amor pode estar do seu lado. Aí eu dei aquela olhada, né? Porque eu falei, pô, vai que aparece alguém do meu lado. Vai que isso é um sinal do universo me falando que tem alguém aqui pra eu olhar. Eu tava solteira, né? Nisso desponta na minha frente um menino lindo. E ele começou a caminhar na minha direção em câmera lenta. Enquanto os outros estavam andando no seu ritmo normal, ele não, ele vinha na minha direção em câmera lenta. Ele para do meu lado. Eu lembro que eu fiquei nervosa porque eu pensei, pô, eu tô do lado do caixa, vai que ele tá indo no caixa e não falar comigo, né? Tô aqui iludida. Não, ele veio falar comigo e ele me perguntou, tá perdida? Aí eu pensei, perdidamente apaixonada? Eu não falei, né? Conversa vai, conversa vem, ele me perguntou o que eu fazia da vida. Aí eu falei, eu estudo, eu trabalho, eu faço estágio. E ele me disse, onde é que tu estuda? Eu falei, em tal lugar. Aí ele disse, meu Deus, mas eu conheço muita gente que estuda lá e você gosta de lá? Eu falei, eu adoro a faculdade, os amigos, os professores, mas eu destacaria que o sucesso da instituição é a diretora. Eu lembro que eu fiz uma defesa pública, sabe? E aí ele olhou pra mim e disse assim, mas eu conheço muita gente que estuda lá e ninguém fala isso dela, é o contrário. Eu falei, mas é tudo bobagem, porque a mulher é maravilhosa, ela é focada, ela é meio Roberto Justus, ela é rígida, mas é porque ela quer o nosso bem. E aí ele cruzou o braço, baixou a cabeça assim e disse, então tu realmente gosta dela? Eu falei, gosto, mas por quê? Daí ele disse, porque ela é a minha mãe. Eu nunca agradeci tanto meu pai por ter me ensinado sobre um princípio básico de relações humanas. Se for pra falar, fala bem, senão você não fala nada. É lógico que eu saí de lá com um namorado na época, porque não tinha como ser diferente uma bola tão dentro daquela, né? Pra mim foi uma das coisas mais competentes que eu fiz na vida, aquela bola dentro. O que eu quero te dizer é, se for pra falar, fala bem. Seja um junta-bolinho. Você conhece espalha-bolinho? O espalha-bolinho tem sempre uma notícia ruim pra te dar. O junta-bolinho não. E relações humanas diz respeito a saber juntar bolinhos. Seja digno de confiança. No próximo bloco, a gente vai conhecer novos símbolos. Nesse a gente viu o Fusca Verde, focar em ações tirando as desculpas. O mordomo, se for pra servir, sirva de exemplo. E a boca sorridente com hálito refrescante, se for pra falar, fala bem, senão não fala nada. Te aguardo no nosso próximo bloco.
Até lá!